Que bom a gente poder seguir nessa jornada de estudo da Bíblia, né? Que legal. Você já sabe, eu sou Felipe Lemos, eu estou com você nessa jornada e eu espero que você esteja comigo também. Uma jornada de estudos sobre esse maravilhoso e impressionante livro de Daniel. Um livro escrito há tanto tempo atrás, mas com lições tão atuais para nós e com tantas perspectivas para o futuro. E nós estamos na parte mais complexa e profunda do livro, que é a parte escatológica. Hoje, entrando dentro do capítulo 9, que é o capítulo que vai dar a explicação completa daquela visão que foi apresentada no capítulo 8, a visão de 2.300 anos para Daniel, que espantou ele, que deixou ele preocupado, deixou ele adoecido. Agora as coisas vão se encaixar mais na mente de Daniel e na nossa mente também. Vamos juntos nessa jornada? Bem, o capítulo 9 vai falar do Messias dos 70 anos proféticos, vai apresentar a profecia das 70 semanas, que é uma profecia que está dentro do tempo dos 2.300 anos, da visão dos 2.300 anos, mas ela começa com uma oração muito importante de Daniel. Panorama geral, eu vou passar mais rapidamente, ele diz que agora nós estamos no primeiro ano de Dario, ano de 538 a.C., é o mesmo ano em que Daniel enfrentou os leões e foi resgatado pelo anjo. Isso nós já vimos no capítulo 6 de Daniel. O Isaac Stefanovic diz, no entanto, que Dario o Medo poderia ser um título para Ciro o Grande. Então, poderia estar falando, na verdade, de Ciro, mas com um título chamado Dario. Alguns dizem que Dario era uma espécie de título, e não o nome do imperador. O profeta Isaías, a propósito, havia descrito que Ciro, o governante persa, seria um Messias e Salvador. Já leu isso? Isaías 44, 28. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Isaías 45, 1. Se nós tomarmos o ano de 605 como a destruição de Jerusalém, isso a gente viu em Daniel 1, 68 anos já haviam se passado até então, e até então não tinha ocorrido a libertação completa do cativeiro. O povo ainda estava no exílio e Jerusalém em ruínas. Tem um cilindro chamado cilindro de Ciro, você está vendo a imagem aí, né? O cilindro de Ciro, ele é um documento, tá? Aquilo é um documento, não é um pedaço de barro só sem sentido. Ali tem inscrições antigas que podem ser lidas por aqueles que sabem ler. Ele foi encontrado em 1879 e traduzido em 1971. E ali tem uma descrição muito interessante. Esse trecho do cilindro diz que, falando da conquista de Babilônia, né, pelo imperador persa, diz que quanto aos cidadãos de Babilônia, sobre o qual ele impôs corveia, que não era a vontade de Deus, e não os beneficiando, eu aliviei seus cansaços e os libertei do seu serviço. Eu devolvi, está falando de Ciro, né? As imagens de deuses ao seu centro sagrado e os deixo habitarem em suas moradas eternas. Eu reuni todos os seus habitantes e voltei para eles suas habitações. Interessante, né? Porque o primeiro decreto para eles retornarem a Jerusalém, para os judeus retornarem a Jerusalém, foi de Ciro. E isso está bem documentado em Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens dessem lugar e ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então, a permissão
para voltar a Jerusalém estava sendo dada. Esse é o panorama geral. E Daniel, então, pode ter chegado à conclusão de que a devastação de Jerusalém talvez fosse durar 2.300 anos. Olha só que pavor! Só que já tinham se passado 68 anos e talvez Daniel não estivesse enxergando o verdadeiro arrependimento do povo, aquela vontade de voltar a Jerusalém, reedificar o templo, reedificar a cidade. Mas a profecia de Jeremias tinha dito, o exílio não iria passar de 70 anos. Daniel podia confiar. Só que as evidências não pareciam ser assim. Daniel estava com uma profunda preocupação e ele faz uma oração impressionante. Vamos acompanhar. Daniel 9, agora vamos para a leitura, versos 1 em diante. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus meu, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar da vergonha, como hoje se vê a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós. Pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos à sua voz. Dario o Medo foi promovido pelos persas ali, ele é citado. Provavelmente era um antigo título iraniano. E nós não devemos confundir com o Dario do capítulo 6, que é outro, tá? Mas deixa eu entrar diretamente na oração de Daniel. Daniel estava estudando os tempos de exílio e recordou dos 70 anos preditos em Jeremias 29:10. Esse período equivalia aos ciclos sabáticos de descanso da terra, ou seja, até essa alusão havia dos 70 anos. Eram 70 anos, e esses 70 anos faziam parte do imaginário dos judeus, porque lá quando você vai para 2 Crônicas, Levítico 26, você vai ver que a terra tinha que descansar depois de 70 anos. Havia todo um processo que Deus instruiu o povo a estabelecer em relação à propriedade das terras. Inclusive a libertação de escravos, havia também isso durante algum período. Muito interessante isso. O estudo de Daniel foi acompanhado de profunda oração e jejum. Essa questão de jejum, de pano, de saco e cinzas, é um ritual de arrependimento muito comum, que acompanhava a oração nos tempos bíblicos. É muito interessante porque os mortos, assim como os mortos, né, as pessoas não comiam e vestiam só a roupa mais rudimentar. Elas não vestiam só a roupa mais rudimentar, que era uma veste grosseira de lã de carneiro e de pele de carneiro. Pelo contrário, assim como os mortos, eles cobriam-se de cinzas. Então,
aquela vestir-se de pano de saco e cinza é como se eles estivessem morrendo diante de Deus, se tornando vulneráveis diante de Deus, num sentido muito profundo de contrição, de profunda tristeza. É isso que simbolizava o vestir-se de pano de saco e cinza. Perante Deus, eles estavam tão nus e vulneráveis como na morte. Outros pontos importantes da oração de Daniel. O reconhecimento da fidelidade de Deus. Você vê que Daniel não está reclamando de Deus. Ele está reconhecendo que Deus é fiel. Foi fiel o tempo inteiro e continuaria a ser fiel. Ele faz uma confissão pública e coletiva dos pecados do povo, inclusive pelo fato de não darem ouvidos aos profetas. Esse é um risco muito grande na atualidade, tá? Muitos não dão ouvido à voz profética. Muitos, quem sabe, que estão assistindo aqui esse estudo, podem até estar pensando, mas profecia bíblica é só para saber de datas, lugares históricos, entender de palavras. Não é nada disso. A voz profética te mostra onde você está e para onde você vai. Mostra o tempo em que você vive e para onde você está caminhando, segundo o calendário de Deus. Claro, quem não acredita na Bíblia, não acredita na revelação da Bíblia, na Bíblia como revelação de Deus, obviamente que não vai fazer sentido nenhum isso. Agora, quem acredita na Bíblia como revelação de Deus, tem que dar ouvidos à voz profética. Eu lembro de um texto de 2 Crônicas 20, em que o rei Josafá, diante dos seus inimigos, conclama: credes em Deus e seus profetas e prosperareis. Ou estareis seguros, né? Por que segurança? Porque a segurança com a voz profética verdadeira, tá? Não é qualquer um que se levanta e que se chama de profeta. Hoje tem um monte de gente que fala que é profeta, né? Olha para a cara de uma pessoa e diz: eu te faço uma profecia. Profecia disso, profecia disso. Alguns exercícios de imaginação, outros exercícios de observação, pessoas que acham que porque observaram o comportamento de alguém podem determinar o futuro dela. Isso não tem nada a ver com profecia bíblica. Estou falando de profecia bíblica, que é uma revelação de Deus que vai te mostrar o quanto você deve ser fiel a Deus e o quanto você pode passar por situações adversas que deve continuar a ser fiel. Nesse sentido que Daniel fala de atentar à voz profética. O povo da época dele não atendeu às predições e aos conselhos dados pelos profetas como Jeremias, Sofonias, Abacuque, Naum, que falaram especificamente sobre o cativeiro de Judá. Eles não deram ouvidos. Resultado, tentaram fazer alianças, a liderança tentou fazer alianças com o Egito. Eu já falei disso lá nos primeiros capítulos, eu estou só retomando. Tentaram fazer alianças que não foram aprovadas por Deus. E acabaram sendo levados ao cativeiro por infidelidade a Deus. Fizeram um sistema de adoração também, totalmente contrário à vontade de Deus. Foram injustos, promoveram desigualdade social, oprimiram as viúvas, oprimiram os pobres. Fizeram algo totalmente contrário à vontade de Deus. É isso que Daniel enfatiza na sua oração. Ele é um contraste entre a justiça de Deus e o povo. O verso 7, inclusive, lembra muito a oração registrada em Esdras 9. Depois você pode comparar lá. Outro ponto importante é a misericórdia e o perdão que são oferecidos por Deus a quem se arrepende e se submete. E Daniel também faz um reconhecimento das maldições ou consequências da desobediência à vontade de Deus. Isso é que ele faz uma retomada lá que se fala em Levítico 26 e principalmente em Deuteronômio capítulos 27 e 28. Deuteronômio 27 e 28 fala de algo que é muito impopular hoje, que a desobediência leva a consequências. Hoje parece que desobedecer a Deus é algo corriqueiro, até aprovado, desafiar a Deus, fazer o que ele não quer, e que tudo fica bem, e que Deus não existe uma divindade que vai deixar que consequências aconteçam com você. Mas a jornada cristã é exatamente isso. Quando você desobedece aquilo que Deus ensina sobre saúde, educação, sobre princípios do que você deve ver, consumir, princípios sobre o que você deve falar, como você deve se portar, vai ter consequências na sua vida. E isso é tão antigo quanto você imagina. Isso remonta o tempo lá de Moisés, quando são deixadas várias instruções para o povo de Deus lá no livro de Deuteronômio, que aliás é o livro da lei, capítulos 27 e 28, por exemplo. Daniel faz alusão a isso na sua oração. Outra coisa que Daniel enfatiza é a necessidade de verdadeira conversão. Os israelitas precisariam mais do que reedificar a cidade e templo, eles precisariam ser reedificados espiritualmente. Vamos continuar a oração de Daniel? Versos 15 em diante. Verso 15 em diante. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e adquiriste a forma que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira
e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos nas nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui temos os últimos pontos da petição de Daniel. Daniel relembra o passado de livramento do Egito, ou no Egito, né? Ele faz o reconhecimento da pecaminosidade e o pedido por misericórdia da parte de Deus. Ele diz, por favor, atende-nos não pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. E ele pede em função da própria reputação divina, quer dizer, pelo teu próprio nome, Senhor. Já que se não for por nós, por teu próprio nome, reivindica a tua reputação, né? E ele pede por ação efetiva divina. E ao mesmo tempo, o livramento operado no passado. Ele pede a repetição disso. Daniel está convicto de que Deus está com ele. E agora vamos aos versos 20 em diante, que nós vamos entrar, então, agora, na sequência, na profecia das 70 semanas. Mas ainda tem uma partezinha explicativa aqui. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, olha lá, capítulo 8, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Um momento propício para um esclarecimento, né? Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Olha aqui, que generosidade, que palavras bonitas, né, para um profeta que estava preocupado. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão, ou seja, agora vem o entendimento da visão. Que visão é essa? Mas antes disso, lembremos que a resposta de Deus foi imediata. O anjo atendeu ao pedido do servo do Senhor na velocidade mais rápida que teve. Duncan afirma que, de fato, Daniel nem precisa acabar sua oração para que Deus lhe responda. Interessante isso, né? Ellen White, que é uma profunda profetisa de Deus, uma estudiosa, cofundadora da Igreja Adventista, ela comenta que, em resposta à sua petição, Daniel recebeu não somente a luz e a verdade de que ele e seu povo mais precisavam, mas uma visão dos grandes eventos do futuro, mesmo até o advento do Redentor do mundo. Calvino, grande reformador protestante, ao comentar o trecho, diz que nós devemos também admitir que as Escrituras nos são dadas para nos capacitar e encontrar lá tudo que de outra forma estaria oculto a nós. Interessante, né? Mas que resposta a Daniel foi essa? Que resposta o anjo estaria dando para Daniel? Bom, é muito plausível pensar que nos versos 24 e 25 é dada a explicação a respeito dos versos 13 e 14. Que seria a purificação do santuário, quanto tempo duraria aquela visão dos 2.300 anos e principalmente quando ela iniciaria. Porque até agora, nos versos 13 e 14, não tinha sido falado do tempo envolvido, quando começaria a visão, quando terminaria, beleza? Agora vai aparecer. No verso 26, Gabriel iniciou uma explicação, mas agora ele não tinha concluído ainda. Daniel sabia que os 70 anos do cativeiro predistos pelo profeta Jeremias estavam quase no fim. Só que Daniel não entendeu o período de 2.300 dias, apesar de no capítulo 8 ter sido dito para ele que isso era para tempos distantes, mas ele estava aflito, era compreensível. E ele estava preocupado com a possibilidade de uma perseguição do poder denominado como chifre pequeno durante os 2.300 dias, durante os 2.300 anos, sendo mais preciso.
Era com essa preocupação que Daniel tinha em mente. Você tem que tentar entender o que Daniel estava sentindo, para você compreender por que ele estava se sentindo mal, ficando doente, preocupado. Não era à toa. Ele imaginou, puxa, vai terminar os 70 anos e vai ter mais um período de perseguição ainda. O anjo vem para acalmá-lo. Vamos ao texto, então, versos 24 em diante. Estou lendo Daniel capítulo 9. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele, o ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Rapidamente, aqui começa o texto que vai explicar qual é o período da visão dos 2.300 anos, depois de toda a oração de Daniel, tá? Fica bem claro isso para você está conseguindo entender o capítulo? Uma grande oração de profunda preocupação de Daniel, e agora vem uma explicação do anjo sobre quando começa o período dos 2.300 anos. Ele vai dizer que começa a partir dessa profecia dos 70 semanas que ele está explicando aí. Existe a interpretação preterista vai dizer que isso tudo se cumpre em Antíoco Epifânio. Já falei disso, não vou mais me alongar muito sobre isso, porque eles entendem, os adeptos dessa ideia, entendem que Antíoco Epifânio profanou o templo, interrompeu os rituais, mas não destruiu o templo, E alguns vão dizer, inclusive, que o título de Messias que aparece aí de ungido é dado a Ciro, porque Ciro recuperou o templo, ajudou a recuperar o templo, então que teria sido ele o grande Messias. Será que é isso? Essa é a visão preterista. A futurista, ela entende que o período vai do Império Persa até Roma. Porém, alguns futuristas, os dispensacionalistas, eliminam a última das 70 semanas e colocam ela lá no fim dos tempos. Ou seja, a última semana de Daniel 9 é o aparecimento do anticristo no final dos tempos que ainda não aconteceu. Será que é isso? Observe essa tabela. Essa é a tabela da profecia das 70 semanas, que é também a explicação dos 2.300 dias. Ou, melhor ainda, 2.300 anos. Vamos parar de falar 2.300 dias, porque é isso que está no texto, mas você já sabe que não é literal, é simbólico. Então é 2.300 anos. Ponto de partida. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler aqui o texto de Daniel 9 e vou acompanhar com a tabela. Então, fiquemos ligados. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A melhor tradução seria cortadas. A palavra ali é hatak, que é cortadas, ou seja, dentro da visão, 70 semanas foram cortadas. E essas 70 semanas, elas dão o ponto inicial da visão dos 2.300 anos. E o que vai acontecer aí? Tem um ponto de partida, Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eu vou para frente e vou voltar para a gente poder entender algumas coisas. Vou falar do ponto de partida. 3 decretos foram registrados no livro de Esdras em relação à reconstrução de Jerusalém, tá? O primeiro foi promulgado no primeiro ano de Ciro, já falamos disso, Está em Esdras 1, a gente até leu um trechinho. Autorizou e tal. Um segundo foi durante o reinado de Dario I, em 519. Isso está registrado em Esdras 6, mais algumas concessões e autorizações. Mas o terceiro decreto, que foi no 7º ano de Artaxerxes I, o Longímano, está registrado em Esdras 7,
foi o ano de 457 a.C. Nesse último decreto, Artaxerxes concedeu também aos judeus o status de autonomia governamental. Então, deixa eu voltar para lá. Ó, acompanha aqui. Você está olhando aqui a nossa tabela. Perfeito? Então, o ponto de partida é o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, porque ele que realmente permite que eles possam reconstruir Jerusalém. Isso ocorre no ano de 457. Eles vão ter liberdade maior para isso. Perfeito? A partir daí, o texto diz que são 70 semanas. E nessas 70 semanas, desde a saída, o verso 25 diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, são 7 semanas. Bom, as primeiras 7 semanas vão para a restauração de Jerusalém, 408. Mas depois tem 62 semanas que vão até o ungido. O que significa isso? Ungir o Santo dos Santos. Bom, Daniel está falando da unção do santuário celestial antes do início do ministério sumo sacerdotal de Cristo, mas está falando do ungido, né? Isso é muito importante a gente entender aqui, ó. Deixa eu retomar o texto só para ficar bem claro isso. Até ungido, ao príncipe. Mas primeiro, o texto vai falar lá no começo, né? No verso 24, para ungir o Santo dos Santos. Primeira questão importante é que a profecia fala de uma unção do santuário, vamos dizer assim, da inauguração do santuário celestial. Em Daniel 9:24, a profecia especifica um caso de unção. De acordo com os usos aplicados ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, que já se assinalaram, isso quem diz é Uriah Smith, um pesquisador histórico de profecias de Daniel. Ele diz que nós temos suficientes motivos para crer que esse versículo prediz a unção do tabernáculo celestial. Para o serviço típico, o tabernáculo foi ungido, e é bem apropriado crer que, de acordo com isso, o santuário celestial foi ungido. Mas isso é quando Jesus ascende ao céu. Mas aqui, nós acabamos de ler, até ungido, é um pouco diferente. Aqui tem uma relação direta com o momento em que Jesus se torna Cristo, palavra que vem do verbo grego crio. Jesus foi ungido quando? Quando ele foi batizado. Foi ali que começou o seu ministério público. Antes disso não era um ministério público. Então Jesus começa o ministério público no batismo, ocorrido no ano de 27 depois de Cristo. As referências para isso estão em Lucas 3, Atos 10 e Lucas 4. Já vou falar sobre esse ano aí de 27. Quer dizer, na verdade, a contagem do tempo se daria até o final do ano 26. Isso se levarmos em conta 483 anos. Depois do ano 408, ou melhor, se você quiser puxar desde 457 até 27, nós temos as primeiras 69 semanas da profecia das 70 semanas, que vão terminar no ano 27. Nesse ano é entendido que Jesus foi batizado. E por isso começou seu ministério como ungido. Por isso que aqui a menção é ungido. Como o período começou, esse período aí começou vários meses depois do início de 457, então começou vários meses depois do início do ano de 457. Então terminaria em 27, porque você não conta o ano zero. Então é por isso que não termina em 26, termina em 27. Só que tem um detalhe, né? Lucas 3:23 afirma que Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos, e não com 27 ou 26. Como é que então começou no ano 27? Bom, aí tem uma explicação de calendário. Cristo nasceu, tecnicamente, 3 ou 4 anos antes do início da contagem da era cristã. Anteriormente, as datas eram contadas a partir da fundação da cidade de Roma, ou a expressão ad urbi condita, ou AUC ou UC. Então, a partir da fundação de Roma é que o tempo era contado no Império Romano. O Dionísio Menor, que era um monge romano que viveu no reinado de Justiniano, inventou então a era cristã, a contagem da era cristã. Ele datou o nascimento de Jesus no ano de 753 UC, mas Cristo, na verdade, havia nascido antes da morte de Herodes,
que tinha sido ocorrido em 750. Então, com mais alguns ajustes de meses, a data do nascimento de Cristo, na verdade, teria sido em 749 UC. O equivalente a um pouco mais de 3 anos antes do chamado ano 1, que virou o primeiro ano da era cristã. Por isso a diferença. Então, na verdade, é por isso que está 27 ali. E aí você vê que o texto vai avançar. O texto vai avançar. Vai dizer ali no verso 25, 7 semanas e 62 semanas até o giro, então, praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido. Interessante. Ou seja, na última semana profética, Jesus teria que ser morto. Ou seja, na metade daquela semana. Se ele foi batizado em 27, nós vamos chegar à morte dele no ano 31. Vamos conferir na nossa tabela? Na nossa tabela estamos ali. Ano 31. É o ano que aponta a morte de Cristo. Isso está sendo revelado para Daniel muitos anos antes, como uma forma dele ser acalmado e saber que essa profecia era para dias muito distantes da existência dele. E aí diz que na metade dessa semana, o texto vai dizer aqui, estou voltando para o verso 26, a morte do ungido já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Isso aí acontece no ano 70, a destruição de Jerusalém pelos romanos, e até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Aí o verso 27, ele, o ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ver o que significa isso. Jesus fundou uma nova aliança, apesar dele fundar uma nova aliança dentro dos mesmos pressupostos da velha aliança. Só que ele reapresentou isso de uma maneira que ficou mais profundamente compreendida por aqueles que estavam com dúvidas, e por aqueles que não aceitavam, não fez tanta diferença, infelizmente. A firme aliança com muitos mostra que Jesus fez um acordo, muitos aceitaram a mensagem de Jesus. E na metade, nesse período, então, ele esvaziou, com a sua morte, ele esvaziou o sistema sacrificial de significado teológico. Por isso que são cessadas a oferta de manjares. Por quê? Porque não precisava mais ter oferta feita ali no templo, porque o verdadeiro cordeiro havia morrido. Embora esses sacrifícios tivessem durado mais uns 40 anos. E a 70ª semana começou com o ministério público de Cristo e se estendeu além da crucificação. Metade da semana, na primavera de 31, até a rejeição, ou até o momento, não rejeição, mas até o momento, você vai ver aí que vai terminar esse período no ano 34. O que acontece no ano 34? Tem o apedrejamento de Estevão. Vamos para a nossa tabelinha ali. O apedrejamento de Estevão é o fim de Israel como uma nação eleita, mas não é a rejeição de Deus a Israel. Isso é muito importante observar. Deus não rejeitou os judeus. E isso fica muito claro quando você estuda os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Você vai ver que, na verdade, Deus ampliou a oferta da graça para os não-judeus, também conhecidos pejorativamente nessa época como os gentios. Então, não é que acabou a salvação para aquele que é judeu. O judeu pode aceitar Jesus como Messias e ser beneficiário da graça de Cristo. Mas como nação não há mais aquele papel desempenhado a partir daí. E esse é o fim da profecia das 70 semanas, que nós já vimos, que é justamente o que nós passamos aqui agora. Agora veja o seguinte, os 490 anos, então, contados desde 457, terminam em 34. Apedrejamento de Estevão, que eu já falei. Nesse ponto, o evangelho passa definitivamente a ser enxergado como algo acessível aos gentios e não apenas judeus. Expande-se essa pregação da salvação de Cristo, não apenas mais limitada ao contexto judaico. E aí você pode estar pensando o seguinte, ok, muito bom, então a profecia das 70 semanas, a visão dos 2.300 anos, começa quando? Vamos voltar lá para a nossa tabelinha. No ano 457 começa. E 34 termina a profecia das 70 semanas. Ora, mas ficou um hiato aí. São 2.300 anos, você só mostrou 400 e
90 anos? É isso mesmo. Se nós somarmos 1810 com 34, nós vamos chegar a 1844. Opa! Em 1844, se essa profecia estiver certa, e ela está, como a profecia que dá garantia de que o cumprimento da visão seria todo esse, em 1844 tem que acontecer algo relacionado à purificação do santuário. Mas que santuário? Santuário da terra? Não tem santuário na terra. Só pode ser o santuário celestial. O que vai acontecer então? É o fim dos tempos? É a volta de Jesus? Porque daí acaba então o julgamento e Jesus volta? É o que algumas pessoas no século XIX pensaram. Mas não era exatamente isso. O processo de juízo investigativo, ele começa no ano de 1844. Lembra que lá no capítulo 7 nós deixamos muito claro que só poderia começar o juízo quando começasse o tempo do fim? Então não podia ser antes. O tempo do fim começa a partir de 1798. Então, a purificação do santuário é plenamente plausível de ter começado em 1844. Mas como assim? Então Jesus estava fazendo o que antes no santuário celestial? Intercedendo. E ele adquire, a partir de 1844, um outro papel. Isso não quer dizer que Jesus não tinha acesso ao santuário, às outras partes do santuário celestial. Não vamos limitar Jesus a espaços no santuário celestial. Isso não existe. Mas o que nós podemos compreender é que tem uma função diferente. É muito possível de compreender que esse juízo investigativo começa em 1844, ou seja, quando começa a purificação do santuário celestial. Por isso a profecia de Daniel é muito significativa para nós. E ela vai terminar quando? Quando é que vai terminar o juízo investigativo? Quando Jesus voltar. E quando vai ser isso? Não temos data. Por isso que marcar a data para a volta de Jesus em 1844 foi um erro. Houve um grande despertamento espiritual das pessoas da época, mas foi um erro. Então, para finalizar aqui, a grande profecia, a grande visão dos 2.300 anos, tem como ponto de partida o ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, e termina com a purificação do santuário celestial em 1844. É isso? É isso. No capítulo 10, que é o próximo estudo, nós vamos ver outros detalhes sobre uma outra visão, que na verdade é a mesma visão, é o mesmo assunto da visão do capítulo 8, só que vai ser desdobrado em mais partes nos capítulos 10 e 11. Mas deixe-me dizer apenas duas coisas para finalizar o estudo de hoje. Primeiro aspecto. É maravilhoso saber que Deus nos deu uma profecia que mostra exatamente o momento em que Jesus foi ungido, batizado, foi morto, e quando nós vimos a expansão da graça para os não-judeus. É muito legal saber disso. Aí você vai dizer, mas a graça não esteve sempre disponível para todos? Sim, é verdade, sempre esteve disponível. Mas é interessante que Israel não era mais aquela nação que deveria ser olhada como a nação unicamente responsável por levar a mensagem da salvação como era nos tempos antigos. A partir do momento do apedrejamento de Estevão, o verdadeiro israelita é todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o que fala, inclusive, no texto bíblico. Então, esse elemento é muito importante. Isso nos deve dar muito ânimo, muita vontade. E nós temos a certeza de que Jesus está aí julgando. E em algum momento vai terminar esse juízo investigativo e virá a redenção completa com a volta de Jesus. Quero fazer uma breve oração com você e encerrar esse maravilhoso capítulo. Gostou, então, de entender isso? Gostou de entender essa sequência? Tem um livro sobre cronologia, para aqueles que se interessam em detalhes astronômicos de cronologia, tem um livro de Juarez de Oliveira, cujo nome agora escapou da minha mente, que vale muito a pena ser lido. Se você encontrar, lê esse livro, porque ele apresenta em detalhes por que foi em 457, em que período do ano 457 aconteceu o decreto de Artaxerxes, por questões astronômicas, quando que foi a morte de Jesus, a unção de Jesus, o batismo. Esse livro traz muitos detalhes, um livro de cronologia, só de Daniel 9, de autoria de Juarez de Oliveira, pela Unaspres. Ore comigo agora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de compreender que essa profecia das 70 semanas, que dá a garantia de cumprimento da visão dos 2.300 anos,
nos dá um alento tremendo de que o Senhor, com precisão, já previu o batismo do Senhor Jesus, a morte vicária do Senhor Jesus e a expansão da graça para todos aqueles que querem aceitar essa graça. Muito obrigado, Senhor, por essa realidade. Nos ajude a profundamente estudar mais esse capítulo, esses contextos, e nos prepara para as próximas jornadas, em nome de Jesus. Amém.